Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro, quando estaremos juntos pensando num tema tão importante, retornando à essência do cristianismo bíblico. É a nossa mensagem do nosso culto online deste domingo 28 de junho de 2020, da Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Convido você, convido a sua família, sejam muito bem-vindos para conosco pensarmos todos juntos o que significa o verdadeiro cristianismo, qual é a essência, para qual essência a igreja deve retornar. Então vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar conosco aqui mesmo, porque nós vamos juntos lermos a palavra de Deus, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo disse assim: Irmãos, encerro esta carta, encerro a minha carta com estas últimas palavras. E quais são as últimas palavras? Quais são as coisas mais importantes que Paulo queria destacar para a igreja de Corinto? Alegrem-se, cresçam em alcançar, até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Essa é a nova versão transformadora, e o grifo é meu, as palavras iniciando aí com letras maiúsculas, mesmo no meio do texto, não é comum, mas eu quero fazer um destaque nesses verbos: alegrem-se, cresçam, até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, um encorajando o outro. Vivam em harmonia e paz. O Deus de amor e paz estará com vocês. Que maravilha de versão! Maravilha da palavra de Deus. Então, que essência é essa para a qual Paulo está recomendando à igreja a retornar? Ele não usou essa expressão retornando à essência. A igreja de Corinto estava em pouco tempo perdendo essa essência, perdendo a essência. A igreja não era uma igreja velha, não era uma igreja muito antiga. Paulo estava aí, talvez uns 2 ou 3 anos longe dela. E quais seriam as razões, então, para essa igreja, fundada pelo apóstolo Paulo, por sua equipe missionária que andava com Paulo, que pregava o evangelho, que formava igrejas, igrejas com base bíblica, né? Igrejas cuja base é Jesus Cristo. Então, essa igreja foi bem é, solidificada. Mas por que ela estava perdendo em pouco tempo a sua essência? Quais as razões? Vamos ver as razões pelas quais Paulo exorta essa igreja. Paulo escreve 2 cartas conhecidas nossas, teve uma que se perdeu, mas Paulo escreve 2 cartas a essa igreja de Corinto. A primeira razão é que essa igreja vivia numa cidade cosmopolita, onde os desafios da fé são ainda mais intensos, são sutis, são atraentes, atrai para uma aculturação, para que haja um amoldar, uma conformação, se amoldando à cultura vigente. Apesar de terem ouvido o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque ouviram a mensagem do apóstolo Paulo e sua equipe, que pregou Jesus Cristo, este crucificado, foi o que Paulo falou aos Coríntios, eles creram em Cristo, foram se amoldando e se conformando com o mundo, Romanos 12, 2, no estilo de vida cuja essência é o egoísmo, é o orgulho, a vaidade, né? A competição e o pior de todos,
o relacionamento com Deus passa a ser mera religiosidade eclética, mistura de fé, de religiões, de crenças. Isso é um cristianismo sincretista. A igreja começou a viver isso. Uma cidade cosmopolita, tem gente de tudo quanto é lugar, com pensamentos, crenças diferentes. E é um perigo, um desafio viver a verdadeira fé cristã assim, no ambiente desse. Essa igreja estava perdendo a sua essência, talvez por causa disso, essas razões, né? E também essa igreja que vivia num ambiente assim, passa a viver um relacionamento com Deus, como dissemos, que é não aquele relacionamento de vida com Deus, mas essa mera religiosidade, né? Vai se amoldando ao mundo, vai se conformando com o mundo. A verdade passa a ser relativizada, onde há pensamentos ecléticos, né, sincretistas, onde há essa mistura, ecumenismo, a verdade passa a ser relativizada. A verdade é até sacrificada. Não colocamos aqui, você pode anotar, é sacrificada. A verdade é sacrificada por causa da se manter uma aparente paz, uma paz falsa. Não tem princípios a verdade, não se baseia em princípios absolutos, né? Então, é um desafio, era um desafio para a igreja de Corinto e é um desafio para a igreja de qualquer tempo, para nós viver uma fé genuína, uma fé cristã bíblica, né? Numa sociedade cosmopolita. O amor numa sociedade assim, na cultura assim, passa a se resumir em libertinagem egoísta, tá? É um entendimento de que pelo amor eu sou totalmente livre para fazer o que eu quero. O importante é eu ser feliz agora, do meu jeito, do jeito que eu quero. Isso é a cultura de uma sociedade onde existem essas misturas de crenças, né? Misturas de fé. E a igreja de Corinto, a igreja de todos os tempos, a igreja de hoje, a igreja da pós-modernidade, enfrenta esse desafio. Como viver a sua essência numa sociedade assim? Então, Paulo, em apenas um versículo, e sabemos que ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e Paulo escreveu junto com Timóteo essa carta. Ele conclama essa igreja como se estivesse conclamando uma volta à essência. Ele não usa essa expressão. Essa expressão nós deduzimos do texto, não apenas desse versículo, mas de todo o teor das duas cartas de Paulo. Paulo está conclamando essa igreja. É como se ele estivesse clamando: volte à sua essência, volte à sua essência. Então, como que seria essa volta à essência? Primeiro, alegrem-se. Como que nós podemos afirmar que esse mandamento aqui, né, o verbo no imperativo, isso aqui é um chamado à volta à essência? É porque, olha só, a alegria, não é? A felicidade, a essência da vida está em Deus. Mas, como dissemos, aquela igreja vivia num lugar onde essa não era a ideia. A ideia do mundo, a cultura do mundo, não é essa. Então, Paulo começa por aqui: alegrem-se. Um verbo no imperativo, onde o sujeito pode tomar a ação, agir por decisão. Alegria na Bíblia não é algo que cai do céu na nossa cabeça. O sujeito deve agir por decisão própria. Escolher se alegrar é uma escolha. Porém, há uma difícil escolha aqui. É reordenar ou redirecionar-se para a essência da vida. A pessoa admitir que não está vivendo a essência da vida, que é em Deus, então ela deve redirecionar a sua vida. E isso é uma escolha difícil, porque
muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego não admite isso. Nós pensamos, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço, eu sou cabeça, então eu não tenho que reordenar nada. Por isso que é uma decisão difícil. Alegrem-se, não é fácil não. Aqui Paulo não está falando dessa alegria superficial, ficar rindo e por qualquer coisa, por um entretenimento passageiro, não é isso não. Aqui é a alegria, essência da felicidade, essência da vida, tá? Então, a razão por que Paulo fala isso, alegrem-se, e colocando em cima deles, e a palavra de Deus colocando em cima de nós, né? Essa responsabilidade de tomar ação, decidir se alegrar, ser feliz, né? Essa fonte está em Deus. Salmo 32, versículo 11, fala que Deus é essa fonte da nossa alegria. Filipenses 4:4, Paulo falou: alegrai-vos ou regozijai-vos sempre no Senhor. Olha que Paulo escreveu isso passando por uma situação difícil, tá? De privações, de prisão injusta. E Paulo está então mostrando para nós que a razão da nossa felicidade, da nossa a fonte da nossa da vida, da essência da vida feliz, realizada, completa, está em Deus, em quem devemos nos regozijar, nos alegrar. Não está em mim, não está nas coisas que me cercam, nas circunstâncias, nas situações. Nós, por exemplo, estamos passando uma situação, uma circunstância difícil. Nós e o mundo, quase todo, nessa pandemia. E como nós vamos nos alegrar? Vamos nos alegrar por causa da pandemia, das desgraças, né, da fome, das mortes? Não. É colocar Deus como a fonte da nossa alegria. Ele é a razão do nosso viver, da nossa felicidade. É a essência da vida. A arrogância humana diz assim: eu tenho em mim o dom de ser capaz de ser feliz. A Bíblia diz: não, é em Deus. Nós não temos naturalmente esse dom de ser capaz de sermos felizes, né? De sermos capazes de sermos felizes. Não temos em nós mesmos, eu não tenho em mim. Você não tem em você, eu sinto muito afirmar isso. Em Deus está a nossa fonte de felicidade, a essência da vida, em Deus. Alegrem-se, então, pela salvação em Deus. Paulo estava escrevendo para uma igreja que creu no Evangelho de Cristo, na mensagem de salvação que Cristo operou, veio realizar, essa salvação que Cristo veio realizar por nós na cruz do Calvário. Por isso que ele dizia a essa igreja mesmo: eu nada me propus saber entre vós, ele que entendia de filosofia, de ciência da época, de línguas várias que ele falava. Paulo disse: olha, nada me propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, alegrem-se pela salvação em Deus, apesar de estarem passando por disciplina. A carta aos Coríntios são duas cartas de disciplina. Disciplina necessária. Então, se alegre por causa disso, não fique aborrecido. Disciplina necessária para um crescimento em maturidade. Volte a essa essência, é o que Paulo está falando. Volte a essa essência. Cresçam até a maturidade. Olha que versículo interessante. Cresçam até a maturidade. E é sempre, isso é um exercício contínuo na vida cristã. A maturidade cristã nos faz mais fortes na fé, conhecendo mais a Deus e fazendo a sua vontade, mais produtivos, mais frutíferos no reino de Deus, abençoadores de vidas. São os crentes lenitivos que Paulo fala aos Colossenses. E mais felizes e realizados, a pessoa que vive uma vida de doação, que se entrega para abençoar, né? Cuja fonte
de felicidade, a essência da vida está em Deus, e busca essa maturidade cristã, será pessoa ou pessoas serão pessoas mais felizes e realizadas. A imaturidade na igreja em Corinto e hoje também, né, sempre causa frustração, murmuração, inconstância, crentes egoístas, carentes de entretenimento, superficialidades. É por isso que de umas décadas para cá, nessa pós-modernidade, os cultos têm se transformado cada vez mais em cultos shows, para entreter as pessoas, porque as igrejas não querem gastar tempo, dizem até perder tempo. Muitos líderes dizem que não querem perder tempo em buscar a maturidade, porque crescer em maturidade é trabalhoso, tem que ter renúncia, dedicação para crescer em maturidade. Crescimento dá trabalho, né? Então muitos estão voltados hoje para superficialidades, cultos com superficialidades, cultos shows, entretenimentos. E nesse tipo de ambiente há muita frustração, murmuração, divisão. A igreja de Corinto experimentava isso. Muitas divisões, muitas murmurações, muitas contendas. Não é? Paulo, inclusive, chegou a dizer uma palavra dura: vocês são carnais, crentes carnais, não têm crescido, são imaturos. Não é? Colocar o sucesso e o crescimento numérico, crescer em número, como metas principais, tem gerado até grandes igrejas, porém, igrejas nanicas, igrejas que não têm relevância nenhuma frente ao mundo, igrejas que não refletem ao mundo a luz de Cristo. Como Cristo disse à igreja: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz tem que brilhar, a luz de Cristo brilhando na igreja. Mas a igreja, para brilhar essa luz de Cristo e ser sal da terra, ela precisa crescer em maturidade. Uma igreja imatura jamais vai ser uma igreja relevante. Ela pode ser grande, né? Ela pode ter poder, influência política. E olha que Paulo não se preocupa com isso. Não manda a igreja buscar influência política, não fala para a liderança da igreja se organizar numa bancada evangélica, nada disso. Mas ele conclama a igreja, é o Espírito Santo aqui conclamando a igreja a viver a essência da vida cristã. Na prática dos dons espirituais, é outra essência para a qual a igreja deve voltar-se, né? Outra qualidade da igreja que busca essa essência, não é uma essência diferente, mas é uma outra virtude, qualidade da igreja que busca viver essa essência, prática dos dons espirituais. Busquem a essência do amor, Paulo falando para essa igreja. Não está usando essas expressões, nós estamos lendo e nós estamos fazendo essa interpretação que é de acordo com o contexto desse texto, com as cartas de Paulo, com as demais cartas, com os demais livros, cartas do Novo Testamento. Então, é um conclamar, uma busca da essência na prática dos dons espirituais. Busquem a essência do amor. Só o amor, que Paulo chamou de o caminho mais excelente, em 1 Coríntios 12, 31, pode capacitar a igreja ao encorajamento mútuo. Ele usa nesse versículo que nós estamos usando hoje. Como o caminho mais excelente, Paulo estava dizendo, é a essência na prática dos dons espirituais. O amor é a essência na prática dos dons espirituais. Querer praticar dons espirituais, achando que tem mais poder, sem essa vivência do amor, como Paulo falou aos Coríntios no capítulo 13 da primeira carta, não dá em nada. Vai dar imaturidade, vai causar toda a confusão que a igreja de Corinto estava vivendo. Para uma igreja que estava crescendo, mas sem maturidade, praticando os dons espirituais sem o amor, causando muita confusão e mau testemunho, né?
contra o próprio Evangelho, o chamado de Deus, que Deus fez aqui através de Paulo, Timóteo, né? O chamado de Deus foi para aquela igreja e sempre será para nós também. Voltem à sua essência. Voltem para a essência da igreja. Vamos pensar nisso. Releia o texto e vamos concluir com essa reflexão. Retornando sempre à essência, a igreja exercita seus diferentes dons em diferentes pessoas. Que coisa interessante. Diversidade de dons, diversidade de pessoas, mas sempre em harmonia. Em Corinto não estava havendo essa harmonia por causa da imaturidade e da falta da prática do amor. Não estavam vivendo a essência. Mas quando há essa busca pela essência, a igreja exercita seus diferentes dons em diferentes pessoas, mas sempre em harmonia, como numa sinfonia, que apesar das diferentes notas musicais, produz uma doce e bela melodia. A melodia do perfeito amor de Deus que transborda nas vidas que se doam, nas vidas que se encorajam mutuamente. Olha que expressão interessante Paulo usa aqui em 2 Coríntios 13, 11. Mutuamente, um encorajando o outro, um servindo de apoio, de ânimo para o outro, nesse encorajamento mútuo, transformando seus cultos em verdadeiros encontros com o Deus de amor e paz. Paulo termina assim: o Deus de amor e paz estará convosco. Então, o Deus de amor e paz que tem sua presença garantida, onde ele é adorado em espírito e em verdade. Que esse Deus nos abençoe. Todos os cultos que são realizados em todas as igrejas são buscando essa essência, a essência do culto, que é essa adoração em espírito e em verdade. Os dons são exercidos nessa essência do amor, da vivência do amor, que causa essa harmonia e paz. Que ele ilumine a nossa mente e que nós abramos o nosso coração para recebermos a sua palavra, que o amor de Deus e a sua doce paz esteja sobre você, esteja sobre a sua vida, a sua família, esteja sobre nós e esteja sobre a igreja do Senhor, que quer viver nessa essência da vida cristã. Amém. Que Ele nos abençoe.